Fala, meus queridos irmãos, graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A todos vocês que estão me ouvindo e assistindo esse vídeo, que é mais uma lição de célula para a glória de Jesus. Nós chegamos hoje no capítulo 2 da primeira carta universal do apóstolo Pedro. Nós vamos fazer a observação hoje, o nosso estudo do versículo de número 1 até o versículo de número 12, ok? Já coloquei para vocês aqui os versículos que serão lidos, ok? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Vocês vão fazer a leitura do texto junto com os irmãos. E vamos então para a nossa aula. Vamos começar a nossa aula aí de fato. Aqui eu escrevi para vocês uma introdução que ela ficou bem pequenininha. Eu acho que dá para vocês falarem ela sem precisar ler. O que eu vou dizer aqui nessa introdução? Eu estou falando que a Bíblia Sagrada ela tem algumas peculiaridades muito interessantes que diz respeito à linguagem da Bíblia, ok? O que nós temos sobre a linguagem da Bíblia? Primeiro, nós vamos descobrir que a Bíblia ela foi escrita em 3 línguas diferentes. Quais são as línguas que nós temos aqui? É a língua hebraica, é a Bíblia, viu? A Bíblia foi escrita numa língua hebraica, foi escrita na língua aramaica, e também foi escrita na língua grega, ok? Isso é a linguagem, a língua que a Bíblia foi escrita. A nossa língua é a língua portuguesa, nos Estados Unidos é a inglesa, e assim por diante, certo? Dentro da Bíblia existe então 3 línguas, que é a hebraica, aramaica e grega, certo? O hebraico e o aramaico, eles estão no Antigo Testamento. O grego, ele está no Novo Testamento. O Novo Testamento foi todo escrito pela língua grega, ok? Nós não vamos nos ater muito aqui, é só um adendo aí para vocês, para acrescentar mais o conhecimento. Além da língua que nós temos, que a Bíblia foi escrita, nós temos a linguagem que a Bíblia foi descrita para os leitores. Deixa eu trocar aqui. A linguagem, aqui. A linguagem que a Bíblia foi escrita, ela é escrita em linguagem figurativo, literal e simbólico, ok? A Bíblia então tem esses 3 tipos de linguagem. A Bíblia tem 3 línguas e 3 tipos de linguagem. Pessoal, eu estou me atendo a isso aqui, mas na hora da lição, você não precisa ficar falando tudo isso que eu estou falando aqui, tá bom? Para você ganhar tempo, você já só lê, ou então fala bem rapidamente. Eu estou me atendo mais aqui para servir de conhecimento para vocês aí, para acrescentar o conhecimento seus no que está escrito aqui. Vamos lá? Aí eu coloco assim, eu vou ler de novo para ficar mais fácil. A Bíblia Sagrada tem algumas peculiaridades muito interessantes no que diz respeito à linguagem. Primeiro, a Bíblia foi escrita em 3 línguas diferentes, hebraico, aramaico e grego. Além disso, podemos também observar que a Bíblia utiliza 3 linguagens para os seus leitores, que é o figurativo, literal e simbólico. Tendo esse conhecimento sobre a linguagem da Bíblia, fica fácil perceber que o capítulo 2 de 1 Pedro é cheio de símbolos que falam de uma coisa, mas na verdade tem outro significado. Vamos então observar esses símbolos e figura que o apóstolo Pedro vai usar e no final vamos apresentar algumas aplicações práticas para a nossa vida. Vamos lá? Então essa é a nossa introdução. Essa introdução aqui vocês podem simplesmente fazer a leitura dela, né?
Pode simplesmente ler, acho que ela está bem autoexplicativo e até bom que vocês ganham tempo aí. Faz a leitura da introdução e vamos lá então para as nossas perguntas. A gente sempre tem as 3 perguntinhas aqui que são já a tradição aqui nas nossas lições. E aqui eu preciso que vocês observem comigo o seguinte: essas perguntas geralmente elas são postas aqui para 2 sentidos. Primeiro, a gente faz essas perguntas para uma espécie de introdução, é uma espécie de ambientação naquilo que nós vamos falar. E além disso também, as perguntas elas servem também para como uma espécie de quebra-gelo na hora da célula, tá bom? Por isso que eu coloco essas perguntas. Tem hora que as perguntas parecem ser até aleatório, e pode até ser aleatório porque a ideia aqui em primeiro lugar, é ser um quebra-gelo. Se eu conseguir aliar o quebra-gelo junto com a introdução, fenomenal, ok? Fenomenal, ótimo, perfect. Porém, se eu não conseguir fazer perguntas que sejam em modalidade de introdução, né, que seja introdutório, a gente segue a vida nossa, tá bom, pessoal? E aí, eu fiz a primeira pergunta. Já que estamos falando sobre a linguagem da Bíblia, eu gostaria de saber de vocês qual é o seu relacionamento com a Bíblia. Vocês acham difícil? Entende tudo que está escrito lá? Ou vocês têm alguma dificuldade? Deixa o pessoal, então, responder essa questão aí, ok? Segundo, para aqueles que responderam que têm dificuldade, o que vocês fazem para entender o que está lendo? Você tem algum comentário? Recorre a alguém? Ou simplesmente deixa para lá? É também aí uma questão de se pensar, não é verdade? Já que você tem uma dificuldade com a Bíblia, com a leitura da Bíblia, com o estudo da Bíblia, o que você faz então para resolver esse problema? Você tem um bom comentário bíblico? Você recorre a alguém? Ou você faz aquilo que a maioria das pessoas fazem? Deixa para lá, né? É uma pergunta boa, uma pergunta ótima aí para a gente saber até como está o nível espiritual dos irmãos. E temos então a última pergunta. Essa última pergunta, ela já tem um pouco mais a ver com a nossa lição. Porque, como eu já disse aqui na introdução, nós vamos falar sobre as figuras que Pedro utiliza. Aí eu pergunto aqui, já que a nossa aula vai ser sobre alguns símbolos que Pedro escreve, vocês conseguem me falar pelo menos uma figura da Bíblia que é uma coisa, mas representa outro assunto? Uma perguntinha boa, né? Pode ser que os irmãos não entendam a pergunta. Mas aí eu vou deixar um exemplo aqui para vocês, inclusive até peço a vocês que vocês possam procurar outro exemplo para ficar mais fácil. Veja, olha o exemplo que eu coloquei. O Salmo 91 fala que devemos habitar no esconderijo do Altíssimo. Existe de fato um esconderijo? A resposta é não. Aqui, a palavra esconderijo representa a presença do Senhor, representa confiar em Deus, crer em suas promessas. Então veja, a Bíblia está falando de um assunto, mas na verdade aquele assunto ele representa outra coisa, ele representa outro assunto. Deu para entender? Então vocês perguntam eles se eles lembram algum exemplo disso, tá bom? Quer ver? A Bíblia vai dizer no Salmo 91 que Deus ele nos tirou do lodo. Olha um exemplo bom para vocês aí. Deus nos tirou do lodo. Foi de fato lodo ali? A gente estava com lodo? Na verdade, não. A palavra lodo ali, ela representa o pecado, tá bom? Então aí já 2 exemplos para vocês que vocês podem falar. No mesmo salmo, vou dar o terceiro. No mesmo salmo fala que ele tirou do lodo e nos colocou sobre uma rocha.
ele colocou de fato em cima de uma rocha, na realidade a rocha ali representa Cristo Jesus. Então pergunta a eles, só para eles terem ideia mais ou menos do que é figuras de linguagem. Dito isso de forma introdutória, vamos então para a nossa lição. E eu escrevi assim: o apóstolo Pedro vai nos apresentar 3 figuras nesses 12 versículos aqui no capítulo 12. Vamos então analisar cada um deles. Então, vocês já têm a informação que nós vamos falar de 3 figuras. A primeira figura que o apóstolo Pedro vai usar é a figura de uma criança recém-nascida, versículo de número 2. Vamos fazer a leitura do versículo 2? Vamos? Olha o que está escrito aqui. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. É o versículo de número 2, ok? Então a primeira figura que o apóstolo Pedro vai usar é a figura de uma criança recém-nascida, ok? Então vejamos então o que eu escrevi. Eu escrevi assim, ó: quando o apóstolo usa a figura de uma criança, ele não está dizendo que devemos ser pessoas imaturas, sem responsabilidade, com atitudes infantis. Lógico que não. Pedro está olhando para as crianças recém-nascidas e vê como elas se esforçam para beber o leite. O que elas fazem? Elas choram, esperneiam, gritam, certo? Mas para a criança ficar forte e bem nutrida, o leite que ela tanto anseia deve ser um leite puro e genuíno. Então veja, queridos, que o apóstolo Pedro, ele está nos mostrando aqui uma primeira figura, um primeiro símbolo, certo? Ele está falando que nós devemos ser como crianças recém-nascidas. Ele está falando que nós temos que ser crianças recém-nascidas de forma literal? Lógico que não. Tem como você já com a idade aí de, sei lá, 10, 20, 30 anos, tem como você regressar à sua idade de recém-nascidos? Não, certo? Então Pedro está falando aqui de forma figurativa, de forma simbólica. Ele está olhando para a criança recém-nascida e vê o quanto que ela esperneia, grita, chora, querendo o leite materno. Assim também devemos ser nós. Nós devemos espernear, ou seja, esforçar, de todas as formas, buscar esse leite puro, esse leite genuíno. Nós temos que ser pessoas que desejam esse leite, que almejamos esse leite, ok? Então vamos lá. Olhando para o verso de número 1 e 2, podemos aprender 3 coisas sobre essa figura que Pedro fala. Que figura que Pedro fala? De criança recém-nascida. Olha o que nós aprendemos aqui. Nós aprendemos que nós devemos desejar o leite ardentemente, certo? Mas o que é esse leite que devemos desejar? Pedro está dizendo que nós devemos ser crianças que devem desejar o leite. Mas peraí, que leite é esse? O leite é o Evangelho, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, tá bom? Então quando o Pedro está falando que nós devemos ser crianças que desejam o leite, nós devemos ser pessoas que desejam conhecer o Evangelho, que desejam conhecer a palavra, que almeja crescer no conhecimento das Escrituras. Pessoas que quando se deparem com dificuldades, pessoas que quando se deparem com algum não entendimento na leitura da Bíblia, não é que devemos deixar de lado, pelo contrário, devemos chorar, espernear, gritar. O que significa isso? Nós devemos ir atrás, procurar comentarista, procurar o pastor, procurar os líderes, procurar alguém que conhece da Bíblia para poder te ensinar.
Você tem que almejar esse leite, desejar esse leite, ok? Como crianças que desejam leite. Só que um detalhe que Pedro vai nos mostrar aqui, ó, mas não é somente desejar, é desejar ardentemente. A palavra ardentemente no grego tem um significado de almejar, dedicar-se em amor, ter saudades. Sabe aquela dor, aquele aperto que sentimos no coração com saudade de alguém? Sabe? Aquela vontade de ver aquela pessoa, aquela vontade de contemplar o rosto daquela pessoa. Eu posso até dar um exemplo aqui para aqueles que já perderam um ente querido. Quem no nosso meio não teria vontade de olhar de novo e ter contato de novo, lógico, né? Em vida, não espíritos, mas daqueles que já morreram? Quem no nosso meio não perdeu um pai ou perdeu uma mãe, que não um irmão ou irmã, independente de quem seja, que não tenha vontade, que não tenha saudade, que não queira olhar de novo, um dia abraçar, sabe essa vontade, esse desejo, essa espera para matar a saudade? É isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo que a Bíblia, você tem que ter essa vontade, essa dedicação, esse almejo pela palavra de Deus. A gente tem que ter esse almejo pela palavra. Essa saudade não é ficar longe, porque saudade acontece quando geralmente você está longe, né? Você não tem que ficar longe, é o sentimento da saudade. Você não tem que ter saudade, é o sentimento da saudade, o sentimento de querer ver a pessoa, o sentimento de querer estar do lado da pessoa. É este o sentimento que temos que ter com as Escrituras, com a palavra de Deus. Ok, pessoal? Então, essa é a primeira coisa que nós aprendemos aqui. Segundo, só podemos despojar. O que é despojar? Despojar você está vestido, tentei usar outra palavra, um sinônimo aqui, mas tudo bem. Você está vestido e você tira aquela roupa, certo? Você está com um terno, no meu caso aqui, eu estou com um terno e eu vou despojar. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o meu terno. Então, ó, veja o que Pedro diz. Só podemos despojar da maldade, hipocrisia, inveja, toda sorte de maledicência, se desejarmos o leite puro. O que nós temos aqui? Somente com o auxílio da palavra e do Espírito Santo é que conseguimos vencer as obras da carne. Sem o Espírito de Deus na nossa vida, nós não conseguimos vencer as obras da carne. Sem a palavra de Deus nos auxiliando, nos ensinando, nos direcionando, nós não conseguimos vencer a maldade, a hipocrisia, a inveja e toda sorte de maledicência. Nós não seremos capazes de vencer tais obras. Não seremos capazes de ganhar de tais coisas. Amém? A gente precisa do leite. Almejar, ter saudade do leite puro, que é o Evangelho, que é a palavra. E finalizamos então com o terceiro aprendizado nessa figura aqui. É como criança que deseja ardentemente o Evangelho puro que podemos crescer para a salvação. Querido, quando nós usamos a expressão crescer para a salvação, isso não quer dizer que você se esforça para ganhar a salvação. Porque a salvação não é conquistada por méritos e nem por ação humana. A salvação é dada por Deus. Quando Pedro usa a expressão crescer para a salvação, ele está falando sobre maturidade. Ok? Então, para você ser um crente maduro, você precisa conhecer a Bíblia, desejar a Bíblia, almejar a Bíblia, ter saudades da Bíblia. Gritar, espernear, chorar, se esforçar ao máximo em conhecer as Escrituras. Amém? Então esse é
a nossa primeira figura que o apóstolo Pedro vai utilizar. Nós temos agora a nossa segunda figura. Qual é a nossa segunda figura que o apóstolo Pedro vai usar? É a figura da pedra viva, a pedra que vive, ok? Que são dos versos 4 até o verso 8. Deixa eu colocar aqui, versos 4 a 8. Ok, beleza. Essa é a segunda figura que nós vamos falar. Qual foi a primeira? Foi uma criança recém-nascida. Qual é a segunda figura que o apóstolo Pedro usa? É a pedra que vive. Verso 8, 4 a 8. Vamos lá? Na primeira figura, Pedro usa a imagem de uma criança que representava os cristãos em busca do conhecimento da palavra. Já nesta segunda figura, o apóstolo Pedro vai continuar a falar dos cristãos, mas o seu foco principal é Cristo. Vamos então ver primeiramente a figura dos cristãos como pedra viva. Ok? No verso 5, veja que no verso 5, Pedro nos apresenta como pedras que vivem para uma casa espiritual. Pedro está falando que nós fazemos parte da igreja de Cristo. Pedro diz que nós somos a igreja do Senhor, que devemos apresentar a Ele sacrifícios espirituais agradáveis. Vamos fazer a leitura do verso 5? Vamos? Cadê aqui? Aqui, ó. Veja também, também nós mesmos, como pedras vivas, deixa eu trocar aqui para fazer o destaque, como pedras que vivem. Olha aí, Pedro está dizendo que nós somos pedras que vivem, certo? Sois edificados casa espiritual. Qual é a imagem que Pedro está tendo na cabeça? Pedro está pensando o seguinte, Pedro está olhando para o templo do Senhor, o templo antigo. E aquele templo, ele não era construído somente com uma pedra única, não. Eles eram construídos com várias pedras. Para se construir uma casa antiga, para se construir, para se ter para ser feito o templo, quase que não sai, né? Para ser feito o templo antigo, precisava-se de várias pedras. Para construir uma casa, precisa de vários tijolos. Então essa é a ideia que Pedro está tendo aqui de nós, cristãos. Nós somos edificados casa espiritual, para sermos sacerdócios, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis por intermédio de Cristo. Então veja que Pedro está dizendo que nós somos pedras do Senhor, que nós fazemos parte da construção, que nós fazemos parte da igreja de Cristo, ok? Nós devemos ser igreja que glorifica ao Senhor com sacrifícios agradáveis. O que é sacrifícios agradáveis? Sacrifício de louvor, que fugimos do pecado, que vivemos uma vida santa. O texto não está dizendo que temos que ficar sacrificando boi, bodes, como antigamente. Não. Fazer jejuns sacrificiais. Não. Você pode fazer um jejum, ok? Para outro tipo de coisa. Agora, para fazer um sacrifício. Não. Cristo já fez o sacrifício por você lá na cruz. O sacrifício que Ele quer que você faça é sacrifício de louvor. É sacrifício de renúncia dos seus pecados. Sacrifício a Ele de uma vida santa, uma vida pautada na sua palavra. É isso que é sacrifício de louvor. E nós somos igreja do Senhor. Ninguém é igreja sozinho dentro de casa. A gente precisa dos irmãos. A gente precisa de todas as pedras unidas, todas as pedras juntas. Amém? Então é isso que Pedro está nos falando. Porém, o foco de Pedro não é nós como sendo a pedra. O foco de Pedro é falar de Cristo como sendo a pedra viva. Certo? Aí nós vamos ter no verso 4 até o verso 8,
Pedro falando de Cristo como sendo a pedra, como sendo uma pedra, e ele vai nos apresentar 5 características de Cristo Jesus, sendo esta pedra. Primeira característica que Pedro apresenta, ele apresenta Cristo como uma pedra que vive. E quão importante é a gente falar sobre isso, né? Por quê? Porque Cristo morreu, Jesus morreu naquela cruz. Porém, a morte não lhe deteve. Os guilhões do inferno não lhe prenderam. Pelo contrário, ele quebrou os guilhões. Ele se livrou das algemas e das correntes da morte. E ele reviveu. Então ele é a pedra que vive. Amém? Segundo, ele é a pedra rejeitada. Como assim pedra rejeitada? Ele é a pedra rejeitada porque ele veio para Israel. Ele veio para o seu povo. Ele veio para os israelitas. Os israelitas rejeitaram ele. O povo israelita pensava que Cristo viria montado sobre um cavalo branco, que governaria de forma física, política, governamental. Porém, Jesus não veio montado no cavalo branco, ele veio montado no jumentinho. E o seu reino, a qual ele estabeleceu, não era físico, era espiritual. O reino de Cristo é um reino espiritual. Eu sei que ele reina também no mundo físico, mas o seu reino no mundo físico não está sobreposto ao reino espiritual. Então veja que Israel rejeita o Senhor. Só que eles rejeitam não uma pedra qualquer, eles rejeitam a pedra preciosa, a pedra eleita de Deus. Então, primeiro, Pedro fala que ele é uma pedra que vive. Segundo, ele fala que ele é uma pedra rejeitada. Terceiro, ele vai dizer que essa pedra é eleita e preciosa de Deus. Quarto, ele vai dizer que esta pedra não vai envergonhar aqueles que acreditam nele, que crê nele. Oh, glória a Deus! Você que segue fiel ao Senhor, você que se dedica com fidelidade a Deus, querido, você não será envergonhado. Você não será envergonhado. O Senhor te exaltará, te abençoará. Glória a Deus. Amém? Nós não seremos envergonhados. Porém, aqueles que não acreditam, esses sim serão envergonhados. Porque Pedro apresenta Jesus como a pedra de tropeço. Olha, ele é a pedra que vive, a pedra eleita, a pedra que não envergonha naqueles que crerem, a pedra rejeitada, e quem rejeita ele será tropeçado nele. Sabe o que Pedro está falando? O que Pedro está citando? Que Cristo Jesus, ele é um Deus de amor, mas ele também é um Deus de justiça. E todos aqueles que não crerem nele receberão a sua punição também. Eles não ficarão impunes, eles não ficarão livres de suas más ações. Não, eles também serão punidos por não crerem, por não se curvarem diante do Senhor, o nosso Deus. Amém? Então essas são as características aí que Pedro nos apresenta de Jesus como sendo a pedra. E para finalizar, a terceira figura, que é o antigo povo de Israel. No verso 9, Pedro vai fazer uma rápida menção ao antigo povo de Israel. Pedro fala dos israelitas que são antes da cruz de Cristo, porque eram eles que possuíam o título de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas eles acabaram perdendo esse título exclusivo. Cristo passou essa honra para a igreja de Cristo, que é edificada com pedras, né? As pedrinhas. A igreja de Cristo que é o povo eleito. Nós somos o povo eleito. Isso era privilégio dos israelitas. Porém, os israelitas, o que eles fizeram com a pedra? Eles rejeitaram a pedra. E pelo fato de terem rejeitado a pedra, Cristo amplia agora a sua eleição. Ele amplia
amplia agora o sacerdócio real, a nação santa. A nação santa não é mais agora um povo localizado. A nação santa agora é a igreja, espalhada por toda a terra, certo? Em toda tribo, em toda língua, em todas as nações, existe alguém lá que serve a Cristo, que é a igreja de Cristo, que adora Cristo, que é servo de Cristo, que faz parte da igreja invisível de Cristo em todos os tempos, em todas as eras, em todas as nações, em todos os locais, em todas as tribos. Existe lá alguém a qual Deus escolheu, a qual Deus elegeu para ser o seu povo, para ser propriedade exclusiva dele. Amém? E já que nós somos povo escolhido de Deus, nós temos que entender algumas coisas. Primeiro, nós temos que a gente tem que ter um coração cheio de gratidão. Veja o verso 9 e 10, o que Pedro escreve. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, para proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sim, antes não era povo, mas agora sou o povo de Deus. Antes não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaram. Você nunca foi povo de Deus. Você hoje é povo de Deus. Nós, outrora, não fazíamos parte da aliança, mas agora, por meio de Cristo na cruz do Calvário, nós somos povo de Deus, nós somos filhos da aliança, nós somos propriedade exclusiva de Deus. É por isso que o nosso coração tem que estar repleto de alegria e de felicidade. Amém? Tenha um coração grato. Segundo, como povo de Deus, nós temos que fugir das paixões carnais que lutam contra a nossa alma. Temos que fugir. Nós temos vivido tempos onde os cristãos, eles não fogem das paixões carnais. Pelo contrário, eles brincam com as paixões carnais. Eles se relacionam, eles comungam com as paixões carnais. E é por conta disso que as suas almas estão perecendo. Como servos de Deus, nós temos que fugir, viver uma vida santa, uma vida voltada e pautada para Ele, conforme as Escrituras, conforme a palavra. E para finalizar, nós temos que ser um povo que vive de forma exemplar para a glória de Deus. Verso de número 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, observando em vossas obras que glorifiquem a Deus no dia da visitação. Como povo de Deus, nós devemos ter, então, uma maneira exemplar no nosso procedimento. Como povo de Deus, nós temos que fugir das paixões da carne que guerreiam contra a nossa alma. Como povo de Deus, nós devemos ser gratos, com o coração cheio de gratidão, porque foi Ele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como povo de Deus, nós servimos um Cristo, que é a nossa pedra viva, que nos exaltará. Como povo de Deus, nós devemos ser como crianças recém-nascidas, que buscam o leite espiritual, que é a palavra. Amém? Que Cristo Jesus, na sua infinita bondade e graça, vos abençoe, concedendo a todos uma ótima noite de célula, cheio do poder e da graça de Deus. Um abraço a todos, estamos aí disponíveis para qualquer dúvidas, ok? Abraço, fique com Deus, até a próxima, tchau, tchau, a paz.